O que está acontecendo em Jerusalém neste exato momento não é uma coincidência. Não é política. Não é apenas mais um conflito do Oriente Médio. O que testemunhamos agora é o cumprimento literal de profecias escritas há mais de 2.500 anos. E se você acha que isso não afeta a sua vida, você precisa assistir este vídeo até o final, porque o relógio profético está correndo e o tempo está se esgotando mais rápido do que imaginamos. Algo monumental acabou de acontecer na Cidade Santa, e as implicações disso vão muito além de fronteiras geográficas ou políticas. Estamos falando do início de eventos que foram preditos pelos profetas bíblicos como sinais inequívocos do fim dos tempos. Nos próximos minutos, vou conectar os pontos entre o que está acontecendo agora em Jerusalém e as profecias milenares que estão se desenrolando diante dos nossos olhos. Você vai descobrir por que líderes religiosos ao redor do mundo estão em alerta máximo, por que estudiosos da Bíblia estão revisitando textos antigos com uma urgência renovada, e por que este momento específico na história pode ser o ponto de virada que as Escrituras sempre mencionaram. Fique até o final, porque o que vou revelar vai mudar completamente a forma como você enxerga os eventos atuais. Nas últimas semanas, algo extraordinário começou a se desenrolar nas ruas de Jerusalém. Fontes locais reportam uma série de eventos que, quando analisados em conjunto, formam um padrão que não pode ser ignorado. Primeiro, houve um aumento dramático nas tensões ao redor do Monte do Templo, o local mais sagrado e disputado do planeta. Mas não é apenas sobre conflito territorial. Testemunhas oculares relatam movimentações sem precedentes de grupos religiosos judaicos ortodoxos realizando rituais preparatórios que não eram vistos há décadas. Esses rituais, segundo especialistas em tradições judaicas, estão diretamente relacionados à reconstrução do Terceiro Templo, algo que a Bíblia profetiza como um evento crucial dos últimos dias. Ao mesmo tempo, líderes políticos israelenses fizeram declarações públicas sobre a soberania total sobre Jerusalém de uma forma que nunca havíamos visto antes. Não são apenas palavras diplomáticas, são afirmações categóricas que estão redesenhando o mapa geopolítico do Oriente Médio. A comunidade internacional respondeu com uma mistura de choque e silêncio calculado. Por quê? Porque todos sabem que qualquer mudança no status de Jerusalém tem o potencial de desencadear eventos de proporções globais. Mas aqui está o que a mídia convencional não está te contando. Grupos arqueológicos israelenses anunciaram recentemente a descoberta de artefatos do período do Segundo Templo em escavações próximas ao Muro das Lamentações. Entre esses artefatos, há evidências de utensílios que eram usados exclusivamente nos rituais do templo. Para os judeus ortodoxos, isso não é apenas história, é um sinal divino de que chegou o momento de restaurar o serviço do templo. Paralelamente a isso, uma coalizão inédita de nações árabes se formou nas últimas semanas, com um propósito declarado: impedir qualquer alteração no Monte do Templo. Esta coalizão inclui países que historicamente eram rivais, mas agora encontraram um inimigo comum. A linguagem usada por esses líderes não é diplomática, é apocalíptica. Eles falam em linha vermelha definitiva e consequências catastróficas. O tom não é de negociação, é de ultimato. E aqui está o detalhe assustador. Esta configuração exata de nações alinhadas contra Israel foi profetizada em Ezequiel capítulos 38 e 39, no que conhecemos como a profecia de Gog e Magog. Mas há mais. Nos bastidores, longe dos holofotes da mídia internacional, algo ainda mais significativo está acontecendo. Organizações judaicas dedicadas à preparação para o Terceiro Templo anunciaram que completaram o treinamento de uma nova geração de sacerdotes, os Coanim, que seriam responsáveis pelos sacrifícios no templo reconstruído. Eles não estão apenas estudando teoria, estão praticando os rituais completos, usando réplicas dos instrumentos sagrados que foram recriados seguindo especificações bíblicas detalhadas. As vestes sacerdotais foram confeccionadas, o altar foi desenhado, os planos arquitetônicos do Terceiro Templo estão prontos. Tudo o que falta é o momento certo, e muitos acreditam que esse momento está chegando. Testemunhas locais também relatam um aumento sem precedentes no número de visitantes judeus ao Monte do Templo, algo que era extremamente raro há alguns anos.
Milhares de judeus estão subindo ao local mais controverso da terra, muitos deles orando silenciosamente em desafio às restrições que existem há décadas. Para eles, essa é uma declaração. Estamos reivindicando nosso lugar sagrado, e cada visita é vista como um passo mais próximo da realização de uma antiga profecia. A situação ficou ainda mais tensa quando, há poucos dias, um incidente quase desencadeou uma crise internacional. Durante uma dessas visitas, um grupo de ativistas religiosos tentou realizar um sacrifício simbólico próximo ao Monte do Templo. A polícia israelense interveio rapidamente, mas o incidente já havia sido filmado e compartilhado milhões de vezes nas redes sociais. A reação foi instantânea e explosiva. Líderes muçulmanos ao redor do mundo condenaram o ato como uma profanação. Protestos eclodiram em várias capitais árabes e, pela primeira vez em anos, ouvimos ameaças diretas de guerra santa. O governo israelense está em uma posição impossível. Por um lado, há uma pressão interna crescente de grupos religiosos que veem este momento como o cumprimento das promessas bíblicas a Israel. Por outro lado, há a pressão internacional e a ameaça real de um conflito regional que poderia se transformar em algo muito maior. E no meio de tudo isso, há Jerusalém, a cidade que a Bíblia chama de cálice de tontear para todas as nações. Cada decisão tomada agora tem peso profético. Mas por que este momento é diferente? Por que não é apenas mais um capítulo na longa história de conflitos em Jerusalém? A resposta está na convergência. Não é apenas um evento, são múltiplos eventos acontecendo simultaneamente, criando uma tempestade perfeita que corresponde exatamente ao que os profetas bíblicos descreveram. É como se várias peças de um quebra-cabeça milenar estivessem finalmente se encaixando ao mesmo tempo. Então, agora você entende o contexto. Jerusalém não está apenas nas notícias, está no epicentro de um drama profético que está se desenrolando em tempo real. Mas como tudo isso se conecta com as profecias bíblicas? Como os textos antigos previram exatamente o que estamos vendo hoje? É isso que vamos explorar agora, e prepare-se, porque as conexões são assustadoramente precisas. Vamos abrir as Escrituras. Em Zacarias capítulo 14, versículo 2, está escrito: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Leia essa frase novamente. Todas as nações contra Jerusalém. Não algumas nações, não uma aliança regional, mas todas as nações do mundo eventualmente convergindo contra esta única cidade. Quando Zacarias escreveu isso há mais de 2.500 anos, Jerusalém era uma cidade relativamente insignificante do ponto de vista geopolítico. Como ele poderia saber que, milênios depois, esta pequena cidade se tornaria o ponto focal de tensão internacional? E olha ao redor hoje. Cada decisão sobre Jerusalém é debatida na ONU. Cada movimento em Jerusalém gera manchetes globais. Jerusalém não é apenas importante regionalmente, é o centro das atenções do mundo inteiro. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas há mais especificidade. Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, fala sobre um período profético relacionado ao templo. Daniel profetiza que após a morte do Messias, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Sabemos historicamente que isso se cumpriu em 70 d.C., quando os romanos destruíram Jerusalém e o segundo templo. Mas Daniel continua e fala sobre esse príncipe que fará uma aliança com muitos por uma semana e na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui está o ponto crucial. Para que os sacrifícios cessem, eles precisam ter sido restaurados primeiro. Você entende a implicação? As profecias de Daniel pressupõem que haverá um momento no futuro quando o serviço do templo será retomado em Jerusalém. E o que estamos vendo agora? Exatamente os preparativos para essa retomada. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 24, versículo 15, alertou seus discípulos: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda.
Jesus está referenciando Daniel e indicando que haveria um evento específico no lugar santo, o templo, que serviria como um sinal definitivo. Novamente, para que algo profane o lugar santo precisa existir e estar em funcionamento. Não temos o terceiro templo ainda, mas pela primeira vez em 2000 anos, temos todos os elementos necessários para sua construção prontos e uma vontade coletiva crescente para que isso aconteça. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, traz ainda mais detalhes. No capítulo 11, versículo 1, João recebe uma ordem: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Isso é escrito no tempo futuro profético. João está descrevendo um templo que existirá durante os eventos do fim dos tempos. E depois, no versículo 2, há uma instrução para deixar de fora o átrio exterior, porque foi dado aos gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa é uma descrição de um templo judaico funcionando ao mesmo tempo em que Jerusalém está sob algum tipo de controle ou influência internacional. Soa familiar? É exatamente a tensão que vemos hoje, a luta pelo controle do Monte do Templo entre autoridades judaicas e muçulmanas, com o mundo inteiro observando e intervindo. Ezequiel capítulos 38 e 39 descrevem uma invasão massiva contra Israel por uma coalizão de nações lideradas por Gog, da terra de Magog. Os aliados incluem Pérsia, que muitos estudiosos identificam como o Irã moderno, Cuxi, que seria a região do Sudão e Etiópia, e Put, identificada como a Líbia, além de outras nações. Agora olhe para o mapa geopolítico atual. O Irã está abertamente hostil a Israel. Países africanos e árabes estão formando alianças anti-Israel. A Turquia, que muitos identificam como parte da coalizão, tem um relacionamento cada vez mais tenso com Israel. As peças estão se posicionando exatamente como Ezequiel descreveu há 2.600 anos. A especificidade dessas profecias é sobrenatural. Não estamos falando de previsões vagas que poderiam ser aplicadas a qualquer época. Estamos falando de detalhes geográficos, políticos e religiosos precisos que se alinham perfeitamente com o que vemos acontecendo hoje. E aqui está o que torna tudo isso ainda mais significativo. Essas profecias não foram escritas por uma única pessoa em um único momento. Foram escritas por diferentes profetas, em diferentes épocas, separados por séculos, mas todas elas convergem para o mesmo ponto focal: Jerusalém, Israel e os eventos dos últimos dias. Então, quando vemos os preparativos para o terceiro templo, quando vemos nações se alinhando contra Israel, quando vemos Jerusalém se tornando uma questão internacional impossível de resolver, não estamos apenas vendo política ou religião. Estamos vendo o cumprimento literal de um roteiro profético escrito há milênios. E se essas profecias estão se cumprindo agora, o que mais está prestes a acontecer? Mas o evento em Jerusalém não está acontecendo isoladamente. É parte de um padrão maior, uma aceleração de sinais proféticos que estão convergindo de forma sem precedentes. Vamos conectar os pontos, porque quando você vê o quadro completo, é impossível negar que estamos vivendo em um momento único na história. Primeiro, vamos falar sobre o renascimento de Israel como nação. Ezequiel 37 descreve a visão do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete trazer Israel de volta à vida como nação após um longo período de morte e dispersão. Por quase 2000 anos, desde a destruição de Jerusalém em 70 d.C., os judeus estavam espalhados por todo o mundo, sem terra, sem governo, aparentemente sem esperança de retornar. Mas em 1948 aconteceu o impossível. Israel foi restabelecido como nação. Um povo que não tinha pátria por 2 milênios voltou para sua terra ancestral e declarou independência. Isso nunca aconteceu com nenhum outro povo na história, e não aconteceu por acaso. Ezequiel profetizou e aconteceu exatamente como estava escrito. Mas a profecia não para aí. Ezequiel também disse que a terra, que havia se tornado desolada, floresceria novamente. Isaías 35 diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Quando os primeiros sionistas chegaram à Terra no final do século XIX, encontraram uma região árida, pantanosa e desolada.
Hoje, Israel é um dos líderes mundiais em tecnologia agrícola. Transformou desertos em pomares. Exporta frutas e flores para o mundo inteiro. A terra literalmente floresceu como a rosa, exatamente como Isaías profetizou há 2.700 anos. Agora, adicione a isso a reunificação de Jerusalém. Em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou o controle da cidade velha de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo, pela primeira vez desde o ano 70. Lucas 21, versículo 24 diz: "E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem." Por quase 2.000 anos, Jerusalém esteve sob controle não judaico. Romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados, otomanos, britânicos. Mas em 1967 isso mudou. Os tempos dos gentios estão se completando. Mas há sinais além de Israel. Jesus, em Mateus 24, listou uma série de sinais que marcariam os últimos dias. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E então ele diz algo crucial no versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A expressão princípio das dores, em grego, é uma referência às dores de parto. E o que caracteriza as dores de parto? Elas aumentam em frequência e intensidade à medida que o momento do nascimento se aproxima. Olhe para o século 20 e 21. Vimos 2 guerras mundiais que mataram dezenas de milhões. Vimos o surgimento de armas nucleares capazes de destruir a humanidade inteira. Nas últimas 2 décadas, vimos conflitos no Iraque, Afeganistão, Síria, Ucrânia e agora tensões crescentes com potenciais nucleares como Irã e Coreia do Norte. Guerras e rumores de guerras não são novidade, mas a escala e a capacidade destrutiva são sem precedentes. E as pestes? A humanidade acabou de passar pela primeira pandemia verdadeiramente global em um século. Covid-19 paralisou o mundo inteiro, matou milhões e mudou fundamentalmente a forma como a sociedade funciona. Mas não é apenas Covid. Estamos vendo o ressurgimento de doenças que pensávamos estar controladas. A resistência a antibióticos está criando superbactérias. Cientistas alertam que a próxima pandemia pode ser ainda pior. As dores de parto estão aumentando. Terremotos? Os dados geológicos mostram um aumento na frequência de terremotos significativos nas últimas décadas. Regiões que raramente experimentavam atividade sísmica agora estão em alerta. E quando esses terremotos atingem áreas populosas, as consequências são catastróficas. No Japão, na Turquia, no Nepal, vimos cidades inteiras destruídas em questão de minutos. Fomes? Apesar de toda a tecnologia agrícola moderna, organizações internacionais reportam que mais pessoas estão enfrentando insegurança alimentar agora do que em qualquer outro momento da história recente. Mudanças climáticas, conflitos e colapsos econômicos estão criando crises humanitárias em múltiplos continentes, simultaneamente. Mas talvez o sinal mais intrigante seja o que Jesus menciona em Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por 2.000 anos, essa profecia parecia impossível. Como o evangelho poderia alcançar todas as nações? Mas hoje, com tecnologia de internet, satélites, tradução instantânea e redes sociais, pela primeira vez na história humana, é possível que uma mensagem alcance literalmente todos os cantos do planeta em questão de horas. Existem hoje mais missionários, mais traduções da Bíblia e mais acesso ao Evangelho do que em qualquer outro período da história. Essa profecia está se cumprindo. E há outro elemento crucial que não podemos ignorar: a apostasia. Segundo a Tessalonicenses 2, versículo 3, adverte: "Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." Apostasia significa abandono da fé. E o que vemos hoje? Igrejas que antes pregavam a Bíblia agora estão negando verdades fundamentais. Denominações inteiras estão reinterpretando escrituras para se adequar à cultura em vez de confrontá-la.
Há um esvaziamento de igrejas tradicionais no Ocidente. Pesquisas mostram que a geração mais jovem é a menos religiosa da história moderna. A apostasia predita está acontecendo em escala global. Ao mesmo tempo, há um crescimento explosivo do interesse em espiritualidade alternativa, ocultismo e práticas místicas. Paulo advertiu em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Isso não é apenas uma descrição do primeiro século, é uma descrição exata do que vemos hoje. E depois há a tecnologia. Apocalipse 13 descreve um sistema global onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Por séculos, isso parecia impossível. Como você controlaria o comércio global? Mas hoje, vivemos em uma era de moedas digitais, identificação biométrica, microchips implantáveis e sistemas de crédito social. A tecnologia para implementar exatamente o que João descreveu há 2000 anos não apenas existe, está sendo normalizada. Países já estão testando moedas digitais controladas por bancos centrais, que podem rastrear e controlar cada transação. A infraestrutura para um sistema de controle global está sendo construída agora. Adicione a isso a globalização. Daniel 2 descreve uma sequência de impérios mundiais que culminaria em um reino final dividido, representado por ferro misturado com barro. Esse reino final seria forte em alguns aspectos, mas frágil em outros, incapaz de se unir completamente. Olhe para o mundo hoje. Temos organizações globais como a ONU, União Europeia, OTAN, mas elas são constantemente fragmentadas por interesses nacionais conflitantes. Há uma pressão constante por governança global, mas também resistência nacionalista. Ferro misturado com barro. E não podemos esquecer o sinal celestial. Lucas 21, versículo 25, menciona sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Nas últimas décadas, temos visto eclipses e luas de sangue ocorrendo em datas significativas do calendário judaico. Em 2014 e 2015, houve uma tétrade, 4 luas de sangue consecutivas, todas caindo em festas judaicas. Estatisticamente, isso é extremamente raro. E cada vez que aconteceu na história moderna, coincidiu com eventos importantes para Israel. Agora, pegue todos esses sinais, o renascimento de Israel, a reunificação de Jerusalém, guerras aumentando, pestes globais, terremotos, fomes, apostasia, tecnologia de controle, globalização, sinais celestiais e adicione os eventos atuais em Jerusalém que discutimos no início. Você vê o padrão? Não é um sinal isolado, é uma convergência de múltiplos sinais proféticos acontecendo simultaneamente. E essa convergência está acelerando. As dores de parto estão mais frequentes e mais intensas. O nascimento está próximo. Jesus disse em Mateus 24, versículo 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Não uma coisa, todas essas coisas. E estamos vendo todas essas coisas agora, ao mesmo tempo, pela primeira vez na história. Isso não é coincidência, é cumprimento profético. A razão pela qual os eventos em Jerusalém são tão significativos é que eles não estão acontecendo em um vácuo. Eles são a peça central de um quebra-cabeça profético muito maior que está se montando diante dos nossos olhos. Jerusalém sempre foi o relógio de Deus. Quando você quer saber que horas são no relógio profético, você olha para Jerusalém. E agora, o ponteiro está se movendo visivelmente em direção à meia-noite. Então, o que tudo isso significa? Por que um evento em uma cidade do Oriente Médio deveria importar para você, independentemente de onde você vive? Porque Jerusalém não é apenas uma cidade, é o epicentro do plano de Deus para a humanidade. E o que acontece em Jerusalém não fica em Jerusalém. Zacarias 12, versículo 3 diz: E acontecerá, naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Jerusalém é uma pedra de tropeço para o mundo inteiro. Aqui está a realidade.
Quando as profecias sobre o terceiro templo se cumprirem completamente, quando ele for reconstruído, uma série de eventos será desencadeada. Daniel 9, versículo 27, fala sobre uma aliança de 7 anos que será feita, provavelmente envolvendo a permissão para Israel reconstruir o templo, em troca de algum acordo de paz. Mas na metade desses 7 anos, essa aliança será quebrada. Será quando a abominação da desolação que Jesus mencionou ocorrerá. E a partir daquele momento, começará o período que a Bíblia chama de Grande Tribulação, um tempo de sofrimento sem precedentes na história humana. Apocalipse 6 a 19 descreve esse período em detalhes gráficos. Guerras globais que matarão 1/4 da humanidade, seguidas por mais guerras que matarão outro terço. Fomes tão severas que o salário de um dia comprará apenas comida suficiente para uma refeição. Pestes que matarão milhões. Terremotos tão poderosos que ilhas desaparecerão e montanhas serão niveladas. Meteoros atingindo a Terra. Oceanos transformados em sangue. O sol escurecido. A lua vermelha como sangue. E em meio a tudo isso, o surgimento do Anticristo. Um líder global que inicialmente parecerá ser a solução para todos os problemas do mundo, mas que acabará se revelando o maior tirano da história, exigindo adoração e perseguindo todos que recusarem. Mas aqui está o ponto crucial. A Bíblia deixa claro que haverá uma geração que não verá a morte, mas será arrebatada antes que esse período de tribulação comece. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja é a esperança bendita dos crentes. Mas aqui está a questão. Se estamos vendo sinais da tribulação se formando, se estamos vendo os preparativos para eventos que acontecerão durante aquele período sombrio, quanto mais próximo deve estar o arrebatamento? Os sinais não são para a igreja, porque a igreja não estará aqui durante a tribulação. Os sinais são para Israel e para o mundo que ficará. Mas se podemos ver as sombras desses sinais se formando agora, isso significa que estamos na beira, no limiar de algo monumental. Jesus usou uma analogia de uma figueira em Mateus 24. Ele disse: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Muitos estudiosos acreditam que a figueira representa Israel. Quando Israel foi restabelecido em 1948, a figueira brotou folhas. E Jesus continua: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica é geralmente considerada entre 40 e 80 anos. Faça as contas. Se a contagem começou em 1948 ou mesmo em 1967, quando Jerusalém foi reunificada, estamos dentro dessa janela profética agora. Isso não significa estabelecer datas. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Mas ele também nos disse para reconhecer as estações. E todos os indicadores apontam para o fato de que estamos na estação final. Então, o que você faz com essa informação? Você ignora e continua vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou você reconhece a urgência do momento e se prepara? A preparação não é apenas estocar alimentos ou construir abrigos. A preparação mais importante é espiritual. 2 Pedro 3, versículo 9 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam, para que façam as pazes com Ele antes que seja tarde demais. Porque quando o arrebatamento acontecer, será instantâneo, sem aviso. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, como Paulo descreve em 1 Coríntios 15, versículo 52. E aqueles que ficarem enfrentarão o período mais terrível da história humana.
Não é sobre assustar as pessoas, é sobre alertá-las da realidade bíblica. Então, recapitulando, algo monumental começou em Jerusalém. Os preparativos para o terceiro templo estão mais avançados do que nunca. Nações estão se alinhando exatamente como as profecias predisseram. E isso não é um evento isolado. É parte de uma convergência maior de sinais proféticos que incluem guerras, pestes, terremotos, apostasia, tecnologia de controle global e o renascimento de Israel. Todos esses sinais apontam para o fato de que estamos vivendo nos últimos dias. O relógio profético está correndo, e Jerusalém é o ponteiro desse relógio. A pergunta não é se essas coisas acontecerão. A Bíblia deixa claro que acontecerão. A pergunta é: você está pronto? Porque quando as profecias se cumprirem completamente, quando o arrebatamento acontecer, não haverá segunda chance. Não haverá tempo para reconsiderar. Será tarde demais. Jesus advertiu em Lucas V21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar significa estar atento, significa reconhecer os sinais, significa viver cada dia com a consciência de que este pode ser o dia, e significa garantir que você está do lado certo da eternidade. O último aviso começou em Jerusalém, mas não é apenas um aviso para Israel. É um aviso para o mundo inteiro. O tempo está se esgotando, os eventos estão se acelerando, e a pergunta que fica é: estamos vivendo o fim? Todas as evidências bíblicas, históricas e proféticas apontam para uma resposta. Sim, estamos mais próximos do fim do que qualquer geração anterior.